Shalom, meus caros irmãos, a paz de Deus, graça e paz. Espero que todos estejam bem no amor de Jesus Cristo, irmãos. Na verdade, esta tarde eu gostaria de passar para os irmãos, todos aqueles que ouvirem esse canal, algo importante. Eu fiz uma análise aqui de diversos acontecimentos e nós escrevemos aqui, ou melhor, passamos aqui numa pauta para nós podermos passar para os irmãos. Isso aqui é análise de algumas manchetes, de algumas coisas, e juntamos, certo, irmãos? E para fazer aqui uma análise, eu quero dizer que isso não é uma revelação e não é uma pregação de palavra, não. Isso aqui é apenas uma análise. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário. Isso aqui você examina e deixa o seu comentário. Eu vou ter que ler. Está pautado aqui, tá, irmãos? Fizemos isso agora e eu senti de passar isso para os irmãos, ok? Bom, irmão, nós vivemos tempos decisivos. As manchetes que chegam do Oriente Médio parecem apenas reflexos de instabilidade. Eu tenho visto muitas manchetes sobre isso e eu senti também que teria que ser abordado. Uma instabilidade política, porque ali há conflitos intermináveis, mas a verdade é que o que está diante de nós vai além da política, é o cumprimento literal das profecias. Então isso, irmãos, é algo que me chamou muita atenção. Eu tenho apurado na internet muitos notícias e tenho pesquisado as notícias, porque não é qualquer notícia que eu vejo que eu vou acreditar. Eu sou uma pessoa muito gosto muito de analisar, de verificar a fonte, se realmente aquilo é verdade ou não. Então, tudo que nós temos visto, irmãos, dá para nós compreendermos, pelo menos eu consigo compreender, que é o cumprimento literal de profecias antigas. Porque a Bíblia nos revela, irmãos, que um personagem surgirá nesse cenário, justamente o cenário que o mundo está hoje, um cenário de caos. Ele virá um homem que surgirá, irmãos, e terá uma solução definitiva para os conflitos, para as crises, a crise global. Ele não virá com aparência assustadora, nem com símbolos de maldade, mas como o líder mais carismático e sábio e convincente que já existiu. E também não vai chegar derrubando igreja de cristãos, não. Não é isso. Ele vai mostrar isso depois. Aprimore, a princípio seria a palavra correta, né? Ele vai parecer até que é um cristão. Porque Paulo falou já, não é? O próprio Satanás pode se transfigurar em um anjo de luz. Por isso temos que ter cuidado onde nós estamos indo, porque se nós estamos ouvindo um evangelho que não é aquele que está na Escritura, temos que ficar atentos, ok, irmão? Então isso não é assustar vocês. Alguém fala assim, mas o irmão só fala desse anticristo, tem que falar de Jesus Cristo. Irmãos, aqui não se trata de uma pregação, aqui se trata de uma preparação, entendeu? Através desse estudo, dessa análise, porque nós sabemos que antes do Senhor Jesus Cristo se manifestar, se manifesta primeiro o homem do pecado. Então estou falando nisso para nós observarmos os acontecimentos, como mesmo o Senhor Jesus Cristo disse, orai e vigiai, não é? Então, isso não é demais nós fazemos essas análises, como eu tenho feito aqui, ok, irmãos? Então, como eu disse, irmãos, ele vai trazer solução definitiva para conflitos, para essa crise global que nós estamos vivendo, na verdade, e ele não virá com aparência assustadora, como eu falei, nem com outros símbolos de maldade, não. Ele vai ser carismático, sábio, convincente, né? Ele vai aparecer como um anjo de luz. Na verdade, é um homem, mas ele vai ser aclamado como pacificador. Mas as Escrituras identificam claramente que ele é o anticristo. O profeta Daniel, irmão, já havia anunciado isso. O profeta Daniel, na sua estratégia, já havia anunciado a estratégia desse elemento aí. No capítulo 9, no versículo 27, nós vamos ler que está escrito assim: ele firmará uma aliança com muitos por uma semana.
E essa semana não são 7 dias comuns, mas 7 anos proféticos, irmão. Que seria os 7 anos da tribulação, da grande tribulação, ok? Vendo o que está acontecendo, nós já estamos no princípio das dores, pelo que eu percebo, né? E logo, logo, não é difícil nós vermos manifestar alguma coisa. Sempre eu deixo um ponto de interrogação, porque eu não gosto, irmãos, realmente de falar algo que eu não tenho uma certa definição. Eu só observo o que está na Escritura. Se Deus pode mostrar alguma coisa, por que não? Ele é Deus, ele faz como ele quiser. Porém, eu estou sendo bem sensato ao colocar essa explicação para os irmãos. Eu peço que os irmãos prestem atenção. É importante. Então, irmãos, ele vai firmar essa semana de 7, que será um profética, de 7 anos, né? No entanto, no meio desse período, ele revelará a sua verdadeira face. Quer dizer, depois que ele fazer essa paz, na metade desse perigo, desse tempo, ele vai mostrar a sua face mesmo. Aí, então, a coisa vai ficar difícil. Já está difícil, não é? Mas imagine quando estivermos nesse tempo, não é? Muitos que são pré-tribulacionistas acreditam que vão e não vão ver isso. Todavia, eu não estou falando aqui nessa teologia pré nem pós. Eu estou falando num sentido espiritual, como crendo que vamos passar pela tribulação. Cada um pense como achar. Esse estudo, essa análise, eu estou passando nesse sentido. Mas você que é pré-tribulacionista, pode analisar também de outra forma. O importante é o centro, é Jesus Cristo, você estar nele. Pré-tribulacionismo é algo que foi feito depois. Eu não estou aqui para debater isso agora, porque senão vai fugir daquilo que eu estudei, ok, irmãos? Mas vocês vão ver só, irmãos. Se nós estivermos vivos, nós vamos ver, né? Que ele vai revelar a sua verdadeira face e vai ser a maior traição da história. Já pensou? Da história da humanidade, irmão. Não é da história de um país, não. A maior traição da história humana. Imagina um governante que consegue oferecer soluções para as tensões que há séculos dividem Israel e os povos ao redor. Hoje vemos que essa situação já atingiu níveis insustentáveis, principalmente lá, né, irmão, no Oriente Médio. Logo exigirá a intervenção de uma liderança mundial. E o palco já está pronto. Só não vê quem não quer. Mas enquanto o mundo se prepara para receber esse falso Messias, a igreja olha para outra promessa, a volta gloriosa de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. E nós temos que prepararmos para a volta de Jesus Cristo. E quando nós se preparamos para a volta de Cristo, nós estamos preparando-se para enfrentar as dificuldades que virão. Estamos se preparando para enfrentar as coisas que surgirão. Enquanto nós estamos fazendo isso, irmão, estamos fazendo o que é correto, entendeu? Porque, na verdade, essa é a nossa esperança. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse, né, irmãos? Ele mesmo declarou quanto o dia e a hora, ninguém sabe. Está em Mateus 24, versículo 36. Portanto, irmãos, eu quero deixar claro, não estamos marcando datas aqui, mas observando sinais. Certo, irmãos? E ele nos deixou alertas, esses sinais. Ele nos deixou alertas e claros esses sinais. Eu não posso falar a palavra, a G, né? Você entende o que é G, né? Conflitos. Melhor falar conflitos, porque o YouTube não está mandando os meus vídeos já por causa de algumas coisas. Então nós não marcamos data, mas nós estamos vendo rumores com grandes conflitos de G, entendeu? Esfriamento do amor do povo, o aumento da iniquidade, e Israel está sendo novamente o centro das atenções mundiais. Pode ver, irmãos. Os sinais estão diante de nós e se cumprem palavra por palavra, irmãos.
E tem mais alguma coisa aqui também, tá? Você não é obrigado a crer nisso. Isso aqui foi um estudo que nós acabamos de fazer aqui, tá? Então, há também uma análise, vou dizer assim, né? Há também um ponto importante a considerar, porque também alguns estudiosos acreditam que o calendário judaico, isso aí é uma suposta, é algo que supostamente pode acontecer. Não estou aqui afirmando, mas eu acredito que seja assim. Você não é obrigado. Cada um deve tirar a sua conclusão e não precisa concordar comigo. Pegue a Bíblia, tire a sua conclusão, porque nós aqui não estamos para contender questões, mas para colocar sobre uma análise daqueles que assistem, ok? Com coerência. Então, alguns estudiosos acreditam que o calendário judaico, usado como referência religiosa, pode ter sofrido alterações, irmãos. Há relatos de alterações ao longo da história. Há relatos. Há relatos até que na época da invasão de Jerusalém por Alexandre Magno, houve uma confusão que pode ter encurtado a contagem em cerca de 200 anos, ou talvez um pouco menos. Não foi bem uma confusão, foi uma permissão de Deus, vamos dizer assim, se isso aconteceu. Eu não vou entrar em detalhes para não demorar o vídeo. Isso aconteceu, foi uma obra de Deus, inclusive, isso está na história, só que eu não vou aqui detalhar, senão o vídeo vai ficar muito longo, né, irmão? O importante é vocês saberem que pode ter havido esse erro no calendário judaico, como também como o nosso calendário também. Não sei se vocês sabem, mas o nosso calendário começava em março, certo, irmãos? Ó, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, que era o mês 7, outubro, que era o mês 8, novembro, que era o 9, e dezembro, que era o 10. Depois que foram colocados janeiro e fevereiro, mudou também, certo, irmãos? Então, foi alterações humanas que Deus permitiu, não é? Por isso que essas festas que muitas das vezes as pessoas falam e fazem aqui no Ocidente, elas não têm nada a ver, irmão. Às vezes são festas inventadas pelo próprio homem, que foram apenas trocadas, as festas pagãs por essas outras festas, para não dizer que estava seguindo o paganismo. Bom, eu não vou entrar nesse fato aqui, vocês estudem a história, vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Então, irmãos, houve esse relato aqui, que quando houve essa invasão por Alexandre Magno, que na verdade, quando Alexandre chegou, não foi bem uma invasão, ele foi recebido, diz a história, né? Mais ou menos assim. Bom, se há alguma convergência, alguma coisa que eu estou falando aqui, eu acho que é convergência a palavra, alguma diferença dentro do relato histórico, os irmãos podem também depois dizer no comentário, porque a gente também não é um computador que guarda tudo na cabeça. Nós estamos aqui apenas expondo uma parte, mas muitas coisas estou falando que eu me lembro aqui agora, ok, irmãos? Certo é que se isso for verdadeiro, irmãos, o que nós estamos afirmando aqui que nós estamos afirmando, apenas observamos, ok? Quero deixar bem claro isso. Aqui não afirmamos, nós apenas observamos. Significa que poderíamos estar ainda mais próximos do que pensamos dos eventos finais. Por quê, irmão? Eu vou fazer uma reflexão aqui, que não quero dizer que seja isso aqui exatamente, mas também não vou dizer que não seja. Ah, mas o irmão não tem certeza de nada? Não, não é que eu não tenho certeza de nada. Eu não posso afirmar coisas como tem youtubers que afirmam e tal. Pois não acontece, você pede. O canal dele vai lá em cima, pega um monte de visualização, porque ele fala uma coisa, o povo fica curioso e vai lá ver. Mas eu falo a verdade, e a verdade eu não posso assumir um compromisso de algo que eu ainda não sei. Estou expondo a tipo de análise, a tipo de estudo. E você tem o direito de tirar a sua própria conclusão. Por quê? Vamos falar do ano Shemitah. Segundo a lei dada a Israel, irmão, para você entender essa parte do calendário aí, cada ciclo de 7 anos, o último ano
certo, irmãos? Deveria ser de descanso, tanto para a terra como para o povo. Está em Levítico, isso daí, capítulo 5, ou 25, versículo 4, ok? Isso aí foi marcado por Deus, isso aí existe até hoje lá, tá, irmãos? De forma profética, e muitos entendem que a história humana se desenrola paralelamente com a criação de 6 dias de trabalho e o 7º dia como descanso. Assim também seriam 6.000 anos de história. Se o calendário realmente tiver diferenças, é possível, tá, que nós já estejamos próximos ao cumprimento dessas profecias, que entrar no Shemitah. Por isso, a mensagem não é para dar medo, tá, irmãos? Quero deixar bem claro, tem um versículo separado aqui. Isso aqui é para ninguém ficar com medo. É mais alerta. Não sabemos o dia exato, presta atenção, eu estou afirmando aqui que não sabemos o dia exato, mas sabemos que é tempo, que o tempo está breve. A ordem de Jesus é clara: vigiai. Ele falou isso. Orai, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ou que hora há de vir nosso Senhor, vosso Senhor, conforme a tradução da sua Bíblia. Eu separei esse versículo aqui, Mateus 24, versículo 42. Esse é o momento de estar preparado, irmão, de viver em santidade, irmão, de deixar de ser enganado pelos falsos sinais de paz que o mundo oferecerá, porque em breve o Rei dos Reis voltará em glória e todo o olho o verá. Você está entendendo, irmãos? Então, o que nós temos que fazer mediante tudo isso? Oração, leitura da Bíblia. E se você está indo em algum lugar, eu nunca aconselhei ninguém para sair de igreja nenhuma, tá, irmãos? Se alguém vem entrar aqui e dizer que eu estou falando mal ou pedindo para você sair de qualquer lugar, eu não faço isso. Eu deixo a teu critério. Porque você tem que entender uma coisa. Vai chegar um momento que existem denominações envolvidas com federações religiosas. E isso também foi falado até por uma pessoa que não era nem evangélica, um arcebispo, né? É conhecido como Fulton Sheen, e ele falou que nos últimos tempos, ele já tinha esse conhecimento, daquele tempo que ele já morreu faz tempo já. Nos últimos tempos, as igrejas se tornariam federações e parlamentos de igreja. Quer dizer, ela não precisaria mudar a doutrina dela, ela só se ligaria a um sistema e esse sistema a controlaria. E o que eu acho mais interessante, não estou dizendo que seja, supostamente, ok? Que nos Estados Unidos, o presidente agora atual, ele criou lá um escritório para tratar de assuntos das religiões globalmente, tá? E também existe, para quem já conhece, a WEA, que é o World Evangelical Alliance, COINC também, e outras. E tem igrejas que vão participar de eventos, já participaram em setembro e vão participar agora de novo, novembro, enfim. Tem vários eventos, até na Turquia. E a sua igreja, se estiver indo nisso daí, ela pode até negar, dizer que está indo só por causa da questão de obedecer a ordem da autoridade, mas não é. Ela vai ter que cumprir os seus compromissos. Ela tem que ser uma federação para poder fazer isso. Então deixa da cabeça ser Cristo e ser uma instituição humana dirigida por homens que pensam o que eles quiserem, fazem do jeito que eles quiserem e dizem que foi Deus. Aí que está o engano religioso. E se você fica num lugar como esse, você corre o risco, sim, de ser enganado e até de ser marcado. Deus guarde a cada um de nós, os nossos filhos, os vossos filhos. Isso aqui, irmãos, eu não estou dizendo que são todas as denominações assim. Mas eu quero ser franco. Muitas, pelos documentos que nós já analisamos, por aquilo que nós ainda vamos pegar oficialmente, não é?
se Deus preparar até filmagens, né? Então aí eu não vou poder postar, claro, mas eu não vou citar nomes de nada aqui, apenas eu quero dizer para vocês, vamos nos preparar. Você acha importante isso que eu passei aqui? Você pode dizer, mas eu já escutei, irmão, já falou isso, mas muitos não escutaram. E quanto mais você ouve, mais você aprende, ok? Então aprenda. Eu não sou professor, mas eu aprendi do nosso mestre. E a minha missão é transmitir isso para o bem das almas. Eu estou aqui fazendo profecia falsa. A profecia aqui é esta: Jesus Cristo, ele vai voltar. Yeshua Hamashia, ele vai voltar e não tardará. Então, enquanto há tempo, corra enquanto há tempo. Ainda dá tempo de você se redimir, ainda dá tempo de você se humilhar, pedir perdão. Todos nós pecamos, todos nós cometemos pecados, mas não permanecemos nele, porque temos Cristo. Então, através de Cristo, nós vamos fazer o quê? Como João disse, João na primeira epístola, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, o seu espírito não há verdade em nós e o seu espírito não está em nós. E se dissermos que não pecamos, o fazemos-lo mentiroso. Olha o perigo, tem igreja aí que só pede perdão por falta, o pecado não pede. Ah, mas isso aí era antes, quando a gente estava no mundo. Não, João estava no mundo, foi o apóstolo. Como é que ele escreveu? Se ele tivesse fora, porque ele era apóstolo, ele dizia assim, se vocês, né, disserem que não tem pecado, mas ele não falou assim, ele falou se nós, quando ele fala nós, ele se inclui. Irmãos, vamos entender as coisas de Deus como devem ser, não sejamos enganados, ok? Outra coisa, esses dias eu ouvi um pregador aí que falou que insinuou assim, que não sei bem como é que ele insinuou, mas deu a entender que Jesus Cristo morreu para nascer uma denominação que você sabe até qual é. Isso é um absurdo. É uma distorção de palavra, mesmo que talvez na simplicidade, não sei, não vou aqui condenar ninguém, mas está errado. O Senhor Jesus Cristo morreu para nos dar a vida eterna. Ele não precisa de intercessão de homem nenhum. Ele é o intercessor. Só em Jesus Cristo há salvação. Se você quiser entrar em contato, deixaremos o nosso e-mail na descrição do vídeo e também o nosso telefone, mas não repare se nós demorarmos para responder, porque é muita gente, muita gente. Tem irmão que até desanima, fala, nossa, o irmão não responde nunca, mas é que tem muita gente. Eu tenho ainda para responder 81 perguntas, irmão. Agora amanhã eu vou tirar um dia para ver se consigo responder mais um pouco, umas 30, 40, e vamos ir em frente, tá bom? É o meu prazer servir a Deus e tentar mostrar o Evangelho puro, o Evangelho apostólico, o Evangelho nazareno, aquele que veio realmente da fonte, como diz o judeu messiânico, um techuvá, quer dizer, uma volta à origem. Deus abençoe a todos, shalom, paz de Deus, graça e paz, e fiquem com Deus, irmãos. Amém e amém.